Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo ele começou o seu ministério, diz a palavra que ele foi batizado por João, depois foi para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Depois de 30 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, então o diabo ele começou a tentar ao Senhor Jesus. E tentou 3 vezes, e as 3 vezes o Senhor falou, está escrito. Então, sempre que o diabo tentava a Jesus, ele citava a palavra de Deus, as Escrituras. Então, hoje nós temos 2 armas contra o inimigo. Temos a palavra de Deus, a Bíblia, e temos o nome de Jesus. Jesus falou que quando nós orássemos, nós tínhamos que orar em seu nome, e Deus viria e nos abençoaria e daria aquilo que nós necessitássemos. Então nós temos 2 armas poderosas contra o inimigo. Diz a palavra que quando o Senhor Jesus Cristo começou a pregar, primeiro sábado que ele foi pregar, diz aqui o texto sagrado, que se encontra em Lucas, capítulo 4 e o verso 18, diz assim: E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. E ele enviou para proclamar a libertação dos oprimidos, a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Então Jesus faz a leitura aqui, e ele leu o livro de Isaías, que falava dele próprio, que ele falou que veio pregar o evangelho aos pobres. Por que Jesus fala para os pobres? Porque os ricos, tanto no tempo de Jesus como hoje, o rico coloca toda a sua confiança na sua riqueza. Os sacerdotes também não aceitaram Jesus, porque eles não queriam perder o seu lugar, a sua honra ali de ser os proclamadores da palavra de Deus. Os ricos também não queriam saber de Jesus. Então Jesus fala que veio pregar o evangelho aos pobres. E ele falou que veio recuperar a vista aos cegos, veio libertar os aprisionados. Ele não estava falando de prisão quando você faz um crime, mas aprisionado das garras do inimigo, e veio dar liberdade aos oprimidos, aquelas pessoas que estão tristes, que estão desanimadas. Então Jesus ele usa o quê? A sua palavra para que nós venhamos ter a direção. Você que precisa de uma bênção, você que precisa de uma cura, você que precisa resolver algum problema, Jesus está nos ensinando aqui. Quando Moisés morreu, Deus levou Moisés e falou para Josué: Josué, não temas, não te apavore, porque eu sou contigo. Então Deus falou para Josué: Josué, todo lugar onde a planta dos vossos pés pisarem, eu te darei como direito, como prometi para Moisés. Então Deus falou para Josué que onde Josué colocasse o pé, ele pertenceria. Deus poderia ter mandado seus anjos e ter destruído todos aqueles inimigos que estavam na terra prometida, que estavam em Canaã. Mas Deus quer que você faça a sua parte. Jesus usava a palavra, e nós temos hoje a palavra de Deus e temos o nome de Jesus, para que nós venhamos, as nossas armas contra todo o mal, contra a enfermidade, contra o inimigo, contra qualquer problema. Então Deus falou para Josué: Josué, onde você colocar a planta dos vossos pés, eu te darei. E diz a palavra que Josué entrou na terra de Canaã, começou a vencer. Então Josué vencia os inimigos, conquistava aquele território. Vencia outros inimigos, conquistava outro território. Então toda vez que Josué pisava, andava para algum lugar, aquela terra pertencia ao povo de Israel. Então Josué ia lutando e ia conquistando, ia lutando e ia conquistando. Então teve uma hora que Josué parou e também parou de conquistar. Porque Deus já tinha prometido, falou: Josué, onde você colocar a planta dos vossos pés, eu te darei. Porque o possível nós temos que fazer. Se você não fizer a sua parte, então Deus não vai fazer a dele. Deus mandou Josué marchar
pisar a terra, e onde ele pisasse, Deus dava a terra a ele. Então o impossível não pertence a nós, pertence a Deus. Agora o possível nós temos que fazer. Então você, não importa qual a situação que você está, se você usar essas duas armas, a palavra de Deus e o nome de Jesus, confiar, entregar a sua vida, entregar 100%, falar, Senhor, eu não tenho nada, porque Jesus falou que veio pregar o quê? Os evangelhos aos pobres. Senhor, eu não tenho nada, eu estou enfermo, eu estou cheio de dívida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas está aqui, Senhor. Eu vou entregar a minha vida. Então você faz o seu possível e o impossível pertence a Deus. Porque Josué também estava com medo. Ele sabia que do outro lado do Rio Jordão, na terra de Canaã, havia inimigos fortes, poderosos. Mas quando Deus chegou e falou, Josué, onde você colocar a planta do vosso pé, eu te darei, porque eu prometi para Moisés e eu vou cumprir a minha palavra. Então você tem que fazer a sua parte, que o impossível Deus fará. Então eu espero que essa palavra te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.